chegando para nossa live e estamos aqui mais um dia, né, com essa turma linda e mais um dia liderando nossa mente, porque nós necessitamos colocar a nossa mente no alto, onde o Senhor realmente tem a palavra dele, que nos alimenta, nos conforta, que nos faz crescer todos os dias, porque a palavra ela é a verdade que liberta, ela é aquilo que vai resplandecer na nossa alma. Bom dia, Deus abençoe. E que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra hoje, que a presença do Espírito Santo esteja aqui e que nós possamos hoje sairmos alimentados dessa live. Amém? Quando eu lidero a minha mente, eu lidero a minha vida. Então guarda isso no teu coração. Eu já vou pedir o Espírito Santo de Deus para trazer discernimento sobre essa palavra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence, que nos traz sabedoria para discernir. E nós vamos ler hoje 2 Samuel 12, falando que onde há arrependimento, há restauração. Nós temos uma parte aqui da palavra que ela é muito conhecida, que é a palavra onde Batseba, né, a vê, e ele a deseja, e aí ele a tem, e aí ele vem ali cometendo realmente um pecado grandioso. E nós vamos ler entendendo o que o Senhor quer falar conosco, porque ele vem, né, possuindo a Batseba, e ele depois vai ser confrontado pelo profeta Natan, porque Deus confronta quando ele né? Então, o que Deus te confronta é para te restaurar e curar. Natan confronta Davi com uma parábola. Davi reconhece seu pecado. Deus o perdoa, mas há consequências, porque o pecado traz consequências. Filho dele adoece e morre, e Deus restaura Davi e Batseba com o nascimento de Salomão, porque Deus ouve o clamor e a súplica de Davi. Então, que o Espírito Santo traga o discernimento dessa palavra. E diz assim: e o Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele, Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, e com seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natan: vive o Senhor, que é digno da morte, é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: quem és o homem? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres que o teu Senhor no seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. Se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais na tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da mesma casa o mal, e sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei um negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, ele ficou justificando aqui. Você vê que Davi não justifica aqui. Ele diz: eu pequei contra o Senhor, realmente eu estou errado. O primeiro passo para você ter conserto é você admitir o seu erro, tá? Presta atenção.
Também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto feito deste lugar sobremaneira seus inimigos, o Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança da mulher de Urias, que dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa levantaram e foram a ele. Levantaram a terra, porque não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia a criança morreu. E temia os servos de Davi, dizendo que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por mais que mal lhe faria, viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança era morta. E, pelo que disse Davi, os seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu e mudou suas vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e oraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia que se sabe que o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba e sua mulher, e entrou a ela e deitou-se com ela. E teve um filho e chamou de Salomão. E o Senhor o amou. E enviou na mão do profeta Natã, e este chamou seu nome de Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá e os filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era os talentos de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grandes despojos, e trazendo o povo que havia nela, pôs as serras, atalhadeiras de ferro, os machados de ferro, os fez passar pelo forno de tijolos, e assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou a Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém. O que a gente vai tirar de ensinamento? Que a palavra de Deus, ela é viva. É por isso que eu quero que você entenda. Por que a gente traz a palavra? Porque ela é viva. Ela é atual. O que eu tiro de ensinamento aqui? Deus confronta quem Ele ama. Se Deus está te confrontando, se Ele está realmente te espremendo, sabe? Assim, igual azeite extra virgem. Então, aquela espremer mesmo ali em você, é porque Ele ama. Um pai disciplina somente o filho que Ele ama, né? Então, Natã é enviado por Deus para correção e prova o relacionamento, não a rejeição de Deus, ok? Segundo ponto, a confissão, ela abre caminho para o perdão. Enquanto você não admite, enquanto você não reconhece, enquanto você... Eu digo muito assim, né? Quando a gente quer ficar, né, sendo a bichona zona, o bichão, né? Assim, caramba, eu sou top. Eu não erro. Não, queridos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E assim Davi fez. E aí, a confissão abre caminho para o perdão. Pequei contra o Senhor. Você viu que ele não foi justificar. Ah, mas ela ficou olhando para mim. Ah, mas não foi bem assim. Não. Davi disse: eu pequei. Eu entendi o confronto, né? Então, ali começa o conserto dele. Quando ele confessou. Quando ele confessa realmente a intenção do coração, né? Pequei contra o Senhor. Então, existe um arrependimento sincero que restaura a comunhão com Deus. Terceiro ponto. A graça não elimina consequências, mas ela traz recomeços.
A graça não elimina as consequências. O pecado, ele gera consequências, mas ela traz o quê? A oportunidade de recomeçar. Então Deus transforma quedas em novos começos. Deus transforma aquela pedrinha ali que você tropeçou em novos começos. Porque se Deus não corrige, se Ele não disciplina, se Ele não vai estar ali te corrigindo, você não vai chegar onde Ele quer que você chegue. Então, é necessário você passar por isso, tá? Então, vamos agora declarar hoje. Eu recebo a restauração do Senhor. Eu recebo a restauração do Senhor. Eu recebo a restauração do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, que a gente possa tomar essa palavra para ver como o Senhor ele é bom e a graça dele nos basta. O que é a graça de Deus é um favor merecido. Se a gente olhasse pelos olhos humanos, talvez Davi não merecesse essa graça. Mas quem determinou isso, quem determina na minha vida e na sua, é Deus. Amém? E que hoje a oportunidade seja para que nós possamos sermos melhores. Que Deus te abençoe. Que a graça dele esteja sobre ti. Em nome de Jesus. Fique com Jesus.